Eu não sei sobre tudo. Eu não manjo de muitas coisas. E tá tudo bem, gente. A gente não tem que saber de tudo. Só que não dá pra gente querer ficar berrando, gritando e defendendo cegamente, não só políticos ou qualquer coisa que seja, sem a gente ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Hoje eu tenho a honra de falar com o Felipe Ciani. Eu tô um pouco ansioso por esse papo, porque eu acho que ele vai ser quase filosófico, ou conceitual filosófico em alguns pontos. Mas a gente vai falar de mundo de negócios, e o Felipe, ele, bom, enfim, dispensa apresentações, né? Um jornalista que já fala sobre negócios há um bom tempo. É empreendedor também, né, Felipe? Sim, tem alguns CNPJs. Quantos CNPJs, por curiosidade? Só pra entender o tamanho da tua dor. Assim, mas hoje eu tô com 4. 4? O que você faz no campo do emprego? Porque como todo mundo te conhece como apresentador, mas e como empreendedor, o que você tem hoje? Cara, eu tenho hoje um grupo de comunicação, né, que é um grupo formado por 3 empresas. E além disso, eu sou apaixonado por carros, então eu tenho alguns investimentos também em empresas voltadas para personalização automotiva e coisas do tipo, e tô querendo abrir uma oficina, enfim, tem umas coisas acontecendo. Mas eu tô segurando a onda por enquanto, porque senão eu vou ficar maluco, vou uma coisa de cada vez. Cara, eu queria começar te perguntando uma coisa. Você, como um comunicador, né? E você conta histórias, você tem… A história é uma tecnologia, né? Uma espécie de uma tecnologia social que a gente usa desde que alguém ligou uma fogueira há 40 mil anos… usou a história como uma maneira de transmitir informação. E então você tem, como jornalista, você encapsula essas histórias, transforma elas em um dispositivo quase que de tráfego mais rápido para que as pessoas entendam e consigam conseguir uma articulação para, no final das contas, absorver o conhecimento, mas ao mesmo tempo você é um empreendedor. Os negócios são sobre histórias hoje, né? Hoje, grande parte dos negócios, eles envolvem contar uma narrativa, contar uma história e tudo mais. Você acha que o fato de você ser um bom contador de histórias, um bom jornalista, te ajuda muito no campo do empreendedorismo, a montar seus negócios? Como que você vê essa fusão hoje entre empreendedores que são comunicadores e comunicadores que estão começando a fazer o caminho inverso e se transformando em empreendedores também? Porque essas figuras estão se confundindo nos dias de hoje, né? Elas estão se confundindo e elas precisam se confundir, porque… O meu mantra, quem já assistiu outras participações minhas em outros podcasts, sabe que eu sempre falo que comunicação é conexão, ponto. Não existe nada além disso que vá fazer com que a comunicação seja eficiente. Porque existe comunicação e comunicação. Existe uma comunicação que é simplesmente você jogar informações e cada um se vire para absorver do jeito que quiser. Alguns vão entender, outros não vão entender, e você terceiriza essa responsabilidade que é sua, de fazer o outro entender. E existe a comunicação que é eficiente, que é aquela comunicação que você vai ser claro, que você vai ser divertido quando couber, se precisar, e você realmente vai ter uma comunicação de fato. E isso dentro do empreendedorismo, eu entendo como sendo algo extremamente fundamental, porque, cara, as pessoas elas não se conectam com empresas, ponto. Quem diz que as pessoas se conectam com empresas está mentindo. Na verdade, as pessoas elas se conectam com marcas. E as marcas elas podem ser personificadas. As pessoas, elas não se conectam com o Magalu, as pessoas se conectam com a Lu. As pessoas, elas não se conectam… Ou com a Luísa Trajano. Ou com a Luísa Trajano, que é o grande nome por trás. As pessoas não necessariamente elas se conectam com a Apple, elas se conectavam com o Steve Jobs. E aí, necessariamente, depois que infelizmente ele morreu, ele conseguiu transferir um pouco disso pra marca e tal. Aí todo mundo fala, não, mas a Apple é o grande case, eu quero chegar lá. Tudo bem, mas quantas décadas a Apple levou pra ser uma empresa com fãs? E quantos tombos, né? E quantos tombos. Então… Eu vejo muita gente que tem uma empresa há 1, 2 anos e fala, não, nós precisamos ter admiradores. Cara, isso não se constrói da noite pro dia. Não interessa a comunicação que você for fazer, você não vai conseguir construir isso de uma hora para outra. Então, eu acho que hoje, nas empresas de comunicação que eu tenho, o nosso principal desafio é primeiro fazer o mercado entender de fato o que é o branded content. Porque também existe uma compreensão muito torta do branded content. Existem compreensões muito tortas, muito básicas de comunicação no mercado. Porque, mais uma coisa que eu sempre falo, é que todo mundo acha que sabe fazer comunicação. Isso é um grande problema, né? Então você, por exemplo, tem vários negócios na noite. Você não tem as pessoas que viram e falam assim, eu faria esse bar melhor. Você não tem as pessoas que entram lá no Bar dos Arcos e falam assim,
eu teria feito isso aqui de um jeito muito mais legal. Claro que não. Porque a galera vê naquilo um valor incrível. Agora, em comunicação, não. Todo mundo vai lá e fala, não, esse cara tá falando merda. Não, essa comunicação foi feita do jeito errado. Porque, de uma certa forma, todo mundo se comunica. Por isso que eu falo em comunicação eficiente. É um negócio bastante diferente. Então, quando você faz isso do ponto de vista de uma empresa, se você não buscar conexão, cara, você tá só jogando informações. Então, eu vejo até hoje ainda empresas tentando vender o copo d'água, dizendo que esse é o melhor copo d'água do mundo. Cara, as pessoas têm acesso à informação hoje em dia. Nos anos 80, se você falasse isso, você seria a única pessoa que tá falando que o seu copo é o melhor do mundo. Hoje, as pessoas abrem o YouTube e elas veem 50 reviews diferentes do seu copo d'água. Muito rapidamente, eles derrubam a tua tese de que o teu copo é o melhor do mundo. Então, é isso que as empresas ainda não entenderam. Que o acesso à informação deu ao cliente, ao consumidor, um poder muito, muito importante. Então, o que eu sempre falo pra galera que procura o Bu para fazer estratégias de comunicação ou para criar os conteúdos de branded content é não comoditize o seu produto. Porque se você for vender commodity, cara, a gente vai ter que achar um outro jeito de vender a sua empresa. Eu falo sempre isso. Empreendedor não pode fazer commodity. Não pode fazer commodity. Na minha opinião, tá, gente? Tudo que a gente tá falando aqui é só opinião, né? Eu sei que tem muita gente que discorda e tal, vai falar de varejo e tal, mas é isso. O que o Magalu vende, o que a Americanas vende, às vezes é o mesmo produto. A narrativa que cada um faz em cima disso é completamente diferente. Não, e você vai se diferenciar pelo preço, né? Só que empreendedor Aí acabou. pequeno vai se diferenciar por preço. Esquece. Você não tem volume, você não tem caixa. Você não tem volume, você não tem caixa, você não tem fluxo de caixa no sentido de facilidade de acesso a empréstimo a um custo baixo. E, cara, vai chegar uma hora que você vai ser engolido. Então, a partir do momento que você agrega valor de fato no seu produto, e é um outro termo que é muito banalizado, o agregar valor. Mas o que é agregar inovar, valor? Né? Entendeu? Então, porque se você estiver vendendo só o copo, cara, vai ter outra pessoa vendendo mais barato do que você, entendeu? E quando você fala de uma boa narrativa, porque às vezes a inovação, que é uma palavra tão insensada no mundo dos negócios, se a inovação é tecnológica, cada vez é mais difícil você ter algum atributo de inovação tecnológico, porque, enfim, empreendedor não tem acesso a budget para desenvolvimento e tecnologia. Normalmente as empresas fabricam no mesmo lugar, isso se comoditiza. Bom, se você for no hardware, se você tem alguma diferenciação tecnológica no hardware na China, vai ser rapidamente copiado. Então, em uma semana. Em uma semana. Então, às vezes, o grande atributo de inovação, ele vem através da narrativa. É isso. Você estava falando de comunicação eficiente. Quais são os atributos de uma comunicação eficiente que a tua experiência apontou que, no final das contas, fazem diferença num negócio? Posso dar um exemplo com um negócio seu? Por favor. Então, assim… Uma honra, aliás. Bom, primeiro de tudo, eu sou um fã grande seu. Verdade, real, assim, há muito tempo já. Porque desde que eu comecei a empreender, já faz um certo tempo, já quebrei, já fiz um monte de coisa que não deu certo e tal. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu sempre olhava e falava, caramba, o caminho que esse cara trilha é um caminho que eu acredito. As coisas que você falava, eu sempre achei muito legal mesmo. Então tô muito feliz em estar aqui hoje, de verdade. Uma honra, mano, uma honra. E putz, acompanho o teu canal desde o começo, todos esses podcasts, as entrevistas. E vi a entrevista do Thales esse dia, do Thales Gomes. E ele falou uma coisa que eu achei super interessante, assim. Que ele falou, eu peguei a minha namorada e levei lá no Bar dos Arcos no primeiro encontro, porque eu não queria que ela me achasse um coxinha. Né? Não queria levar ela no bar ali no Itaim e tal. E aí você até falou, que legal que o meu negócio te proporcionou isso. Isso é a conexão. Essa é a história que tem que ser contada. Então, é muito diferente. Que é isso, a gente tá falando do Bar dos Arcos, que é um negócio que se vende sozinho. Mas levando em consideração que é mais um bar novo na cidade. Por que em vez de falar que o seu bar é o mais legal, que é o que todo mundo fala… Você não conta histórias de casais que se conheceram e de repente casaram e formaram famílias dentro do seu bar? Cara, você tá me trazendo uma ideia editorial que eu já tinha falado pra minha equipe. Falar, vamos encontrar essas histórias? É isso, entendeu? Então assim, muito conta legal, essas histórias. Muito legal. E aí na transversalidade, você embute os KPIs que você quer divulgar do seu bar. Mas cara, não faça uma publicidade agressiva do seu produto. Isso não cola mais. Então assim você consegue agregar valor no seu produto. Assim você vai conseguir tocar e conectar as pessoas. E fazer com que as pessoas queiram ir no teu bar. Porque o seu bar forma casais. Casais que vão dar certo. Que por algum motivo, se começaram ali… Ou destrói casais. Ou destrói casais, entendeu? Mas assim, você tem uma narrativa pronta. Isso é o branded content. Porque as pessoas falam em branded content como conteúdo de marca. E eu acho que é uma explicação muito rasa para branded content. Porque se você faz uma peça publicitária tradicional…
Cara, você é uma marca e você fez um conteúdo. Uhum. Então isso é um conteúdo de marca. Então eu acho que o branded content, ele é um infoentretenimento de marca. Então você tem informação, você tem entretenimento e você tem a divulgação de uma marca. Só que tem que ter informação, tem que ter alguma coisa que faça a diferença para aquela pessoa em termos de conteúdo. Porque senão vai ser só mais um vídeo. É vai ser só mais engraçado. uma peça. Porque como você como é amante de carro, eu me lembro da publicidade que existia na década de 80, 90, que sempre se prendia nos atributos técnicos, né? Até hoje em dia, você vê, por exemplo, o lançamento do iPhone 14, que no final das contas, muita gente da mídia especializada fala que é que quando você coloca o telefone ao lado da geração anterior, os atributos técnicos, eles não têm mais diferenciação por atributo técnico, porque a gente está chegando num nível tal em que, para você dar um salto quântico de capacidade técnica de uma geração para outra, tá muito difícil. Sim. Então, o que a gente antes usava atributos técnicos, normalmente quantidade de cavalos, usando a lógica da testosterona, né? Que mais é melhor. Quanto mais rápido, quanto mais potente, quanto mais luxuoso, tanto melhor. Você gosta de carro, não? Cara, eu não gosto de carro. Eu sou o contrário. Eu não suporto carro. Eu nunca vi nenhum conteúdo teu relacionado a carro. Assim, não gosto de carro, cara. Eu usei um carro elétrico recentemente, pela novidade, porque eu gosto da ideia da eletrificação. Acho que é importante. Mas eu sou da bike, sou da moto. Eu era muito da moto. Hoje em dia eu sou mais da bike elétrica do skate elétrico. Eu tô conseguindo. Eu tô muito interessado no assunto da micromobilidade, sabe? Sim. De do ponto A até o ponto B, usando o menor esforço possível. Vários modais diferentes. Exatamente. Uma muito boa também. Então, hoje em dia, você diz que para você conseguir vender e para você ser um bom comunicador, você tem que transcender o produto. Sim. Eu acho muito interessante isso que você tá falando, porque na narrativa de propósito, quando uma empresa vai falar sobre o seu propósito, sobre a sua razão de existência, ela fala muito de si. E ela poucas vezes coloca o cliente no centro dessa narrativa. Ou o mercado, de fato. Ou o mercado, né? Ela fala muito do atributo próprio. Ela não fala qual que é a transformação que o cliente vai ter quando ele consome o produto que ela tá vendendo, né? Porque ninguém tá procurando produto, né? Na verdade, assim, eu acho que é muito pobre a narrativa de olhar só pro seu umbigo. Então, por exemplo, a visão da Ubu é a visão de revolucionar o mercado de produção de conteúdo e comunicação. O mercado, eu tô olhando para mercado, eu não tô olhando só para dentro de casa. Né? Então a gente tem uma série de estratégias, a gente tem um roadmap gigantesco já pro ano que vem. A gente tá lançando agora uma escola de comunicação, porque você começa a sentir as dores, começa a entender o que o mercado primeiro enxerga do seu produto. Uma coisa que eu percebi muito rápido o mercado não conhece o produto que a gente tem na Ubu. Porque é um produto muito… não é muito novo, mas feito do jeito que a gente acredita que é o certo, sim, é muito novo. Então a gente começou com a Ubu mais ou menos em 2015, o primeiro projeto ali dela. E a gente já falava em branded content naquela época. E ninguém sabia o que era. A galera não fazia ideia. Ali sim, era algo muito novo. Um conceito, né, importado dos Estados Unidos, principalmente. Em que a gente mostrava uma série de vídeos gringos para explicar o que era branded content. Então teve um processo muito grande de catequização mesmo no começo. E era muito difícil fazer os clientes entenderem que eles iam conseguir vender sem dizer que o produto deles era o melhor do mundo. Sem o produto dele estar ali no primeiro momento, no primeiro frame do vídeo. É mais ou menos como um release de uma assessoria de imprensa. Então, você tem ali o assessor de imprensa que vai fazer vamos voltar ao exemplo do copo. O assessor de imprensa, ele vai lá e vai fazer o release do copo. Você tem um jornalista escrevendo esse release. Você é dono da empresa. Por exemplo, você tem informação, você é engenheiro. Né? Então, cara… O jornalista ele vai escrever esse release e vai mostrar pra você. E aí você, como engenheiro, vai olhar e falar: não, mas eu quero que você fale mais do produto. Não, mas eu quero que você coloque mais a minha marca. Não, mas eu quero que você… Peraí, o release não é pra você. O release é pro mercado, é pros outros jornalistas. E eu, como jornalista, sei como fazer interessante pros outros jornalistas. O problema é que essa interferência das pessoas que não são do mercado de comunicação, ela é muito grande. Ela é muito grande. E aí você faz releases que simplesmente falam bem de um produto. E aí você não tem nenhum tipo de branded content para ser feito naquele momento. Quando, na verdade, você teria que falar alguma coisa do mercado, que tá faltando copo no mercado, que o vidro que existe hoje é um vidro que agride muito mais a natureza e blá, blá, blá. E aí lá embaixo você explica o que é o seu produto.
que você resolve essa dor do mercado. E quais são as empresas que você segue, que você vê os cases gringos, que você admira muito na hora delas contarem suas histórias para vender? Quais são os cases que você fala, pô, essa empresa eu pago um pau pro jeito como eles se comunicam? Cara, eu acho que a gente nem precisa ir tanto pra fora, assim. Pode ser aqui dentro também. Eu acho que a Natura faz um trabalho… Consistente, muito né? consistente. Então, eu gosto muito de falar de ESG também, desses novos termos que muitas vezes a galera vai lá… São os territórios, né, que a gente abriu agora. Exatamente. Há pouco tempo fiz um podcast com o Ricardo Amorim, um super amigo. E a gente tava falando muito sobre isso, né? Sobre, cara… Beleza, você quer falar em ESG porque você percebeu que foi a palavra mais usada no mundo dos negócios nos últimos anos, e isso é fato, bacana, mas só fala disso a partir do momento que você implantar de fato. Né? Então, eu tô com o Will aqui, que é meu sócio lá na Albu, e a gente participou há pouco tempo de um projeto de estruturação da comunicação de uma empresa, de um cliente nosso, em que a gente estava falando de ESG numa sala onde só tinha homens brancos héteros. O Will era o único homem gay preto da sala, o único, e não era da empresa, era da minha empresa. E a gente tava falando de ESG nesse contexto, sem nenhuma mulher e tomando água num copinho de plástico. Então assim, a gente tinha muitos motivos pra de cara ali virar e falar assim, cara, para tudo. Ou vocês realmente olham pra diversidade, pra governança, pra critérios que são voltados pro meio ambiente de verdade, ou não fala de ESG. Porque, cara, essa máscara uma hora ela vai cair. Comunicação precisa ter autenticidade, porque senão não vai gerar a conexão que a gente tanto busca. Então vocês querem só trazer um discurso que vocês estão percebendo que está colando no mercado? Isso não vai funcionar, cara. Então você está dando uma chave aqui, uma narrativa para ela funcionar, para essa tecnologia social, ela ser bem empregada, ela tem que ter uma semente de verdade. Você pode até amplificar essa verdade, mas ela tem que estar ancorada na verdade. Ela tem que estar ancorada na verdade. Não existe outra alternativa. Então, por exemplo, para gerenciamento de crises, qual que é a melhor opção sempre para a empresa? Dizer a verdade. Cara, a gente tem casos que ficaram muito conhecidos de gerenciamentos ruins de crises, em termos de comunicação, porque ou a empresa não falou nada, ou a empresa omitiu o que aconteceu, ou falaram algo que não tinha absolutamente nada a ver com a gravidade daquilo que tinha acontecido. Vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo, porque é um exemplo que ficou muito, muito forte para todo mundo, exemplo do Carrefour. Né, no momento em que aconteceu tudo aquilo que aconteceu nas lojas, todo mundo sabe essa história. Múltiplas vezes, né? Algumas vezes, o Carrefour demorou quase uma semana para soltar a primeira nota. Então, mas não dá para imaginar a dificuldade ali do gerenciamento dessa crise. Mas você precisa ser muito ágil nesse momento, entendeu? Não dá para você ainda pensar num jeito de gerenciar essa crise de comunicação como se pensava nos anos 90. Porque isso imediatamente vai estar nas redes sociais. Eu vou te fazer uma consulta. Posso fazer uma flash consultoria aqui para um comunicador? A gente troca mentorias. Eu vou fazer uma mentoria contigo. Tá. Outro dia eu tô cuidando de uma marca, da comunicação de uma marca que abriu vagas, vagas positivas, como eles chamam. E aí a gente começou a vaga, era com uma proposta de trazer minorias políticas para dentro da empresa, né? Para trazer um pouco mais de diversidade para aquela empresa. Eram vagas gerenciais, não eram vagas de chão de fábrica, eram vagas gerenciais e a gente publicou. E os seguidores daquela marca começaram a fazer ataques racistas àquela publicação. Mas isso até hoje eu li, juro, em 2022 eu li Racismo Reverso. Em 2022, cara, você lê isso, é foda, né? Não dá. Do público que seguia aquela marca, fazendo comentários. Desculpa, e eu olhava pra aquilo e falava, né? Assim, Aí a gente entrou em pânico, porque a gente falava assim, bom, o que eu faço? Eu faço um favor pra essa pessoa e apago o comentário racista dela. Porque não era um racismo completamente frontal e assim, era incômodo, mas era, então quer dizer que agora vocês são racistas. A audiência da marca, porque a vaga era afirmativa, falando, e aí a gente tem que ter muita paciência para explicar que era o contrário. Ou então, aí eu fiquei nessa dúvida, será que eu apago o comentário e eu faço um favor para a pessoa porque ela falou uma grande cagada e no final das contas… Eu sou contra. Eu entro e ilustro e invisto tempo para falar… Porque se aí isso pode incendiar ainda mais a timeline e incendiar ainda mais a caixa de comentários. Porque se a pessoa está sendo uma imbecil nos seus comentários, eu tô falando aqui como pessoa física e não pessoa jurídica, se a pessoa tá sendo imbecil
Porque se a pessoa… Outro dia, numa artista que a gente foi se apresentar no Blue Note, ela se posicionou politicamente, e aí teve um comentário, obviamente, de uma pessoa branca falando: mas tem cara de funcionária doméstica mesmo. Nossa. Não poderia estar cantando no Blue Note. Aí eu acho que é caso de polícia. Esse cara não, ele não sabe nem qual que é a base do blues, né? Enfim, é uma coisa… Então, aí é caso de dar print e denúncia política, aí bota no ventilador. Mas nesse caso específico, onde a gente, no caso, a marca que a gente estava cuidando, era acusada de racismo reverso, eu fiquei completamente paralisado. Falei, mano, será que eu apago e faço um favor pra essa pessoa? Porque ela não vai pagar de imbecil. É a mesma pessoa que acredita em meritocracia. Exatamente. Né? É o mesmo discurso. E aí, o que você faz? Como comunicação, você estava falando de gerenciamento de crise, desculpa pela flash consultoria aqui, mas… Não, imagina. Você acha que, então, pelo que eu entendi, você acha que tem que ter paciência e ir lá nos comentários e responder, olha… É isso. Eu acho que assim, eu enxergo muito a comunicação e principalmente o papel do comunicador como um papel de um educador. Ponto. Eu acho que isso está na essência do comunicador. Né? Eu acho que a essência é a educação e acho que a missão, a gente só vai conseguir educar com a conexão. Né? Então é trazer as pessoas, fazer as pessoas entenderem e minimamente tentar mostrar para aquela pessoa que talvez o que ela está pensando não é o jeito mais legal de encarar essa situação. Só que para fazer isso, a gente precisa entender que a gente vai falhar miseravelmente, provavelmente na maior parte das vezes. Mas tudo bem. Porque se a gente não conseguir mudar a cabeça daquela pessoa, a gente fez o statement. Que isso é importante para os valores da sua marca, para você expressar quais são os valores dessa marca publicamente. Então, claramente a vaga dizia que era uma vaga voltada para pessoas pretas. Como é que vocês tinham feito essa divulgação? Era claro. Isso. Quando você faz isso e a pessoa entende como racismo reverso, cara, é um termo que eu fico até assim… Dá até vergonha de falar. Exato. É difícil de falar. É muito difícil de falar, assim. E são dois homens brancos falando sobre isso, né? Então é muito, muito que complexo. São racistas, mas eu pelo menos me considero um racista sofisticado. Eu não vou cair nesse nível de falar racismo reverso. Estruturalmente racistas, né? É absurdo, assim. Eu acho que eu começaria quase que com textão, de fato, pra tentar mudar a cabeça dessa pessoa, mas já sabendo que vai ser muito difícil mudar a cabeça dessa pessoa, mas que você vai simplesmente expor a situação e falar pra ele, cara, olha só, a gente vive num país onde mais de 50% da população não tem a sua cor, cara. E quando a gente tem uma população de mais de 50% que são pretas ou pardas, a gente precisa ter essa representação também dentro das empresas. Por vários motivos. Primeiro, empresas que são mais diversas, elas comprovadamente são mais lucrativas. Lógico. Então, já que você é racista, eu acho que você gosta de dinheiro, né? Então, deixa eu pelo menos te mostrar que você precisa ser minimamente inteligente do ponto de vista de negócio e entender que se a sua empresa for mais diversa, ela vai te dar mais dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Legal? Beleza. Segundo ponto, a gente tem a obrigação de fazer as reparações históricas que não foram feitas no passado. Eu sei que esse discurso para essa galera não funciona. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aí a parte que você provavelmente sabe que você vai perder, mas é importante você deixar aquilo expresso e colocado ali claramente de um jeito público quais são os valores dessa empresa e qual que é a tua missão com essa empresa. E aí você traçar uma narrativa ali de um jeito que outras pessoas, naturalmente, vão chegar para esse cara e vão atacar, entre aspas, esse cara para mostrar para ele que ele tá sendo babaca, que ele tá completamente errado. Porque as pessoas entendem o que elas querem. Eu vou te dar um exemplo muito claro que aconteceu comigo essa semana. Eu fiz um post no meu Instagram falando sobre a importância da votação e a importância de você buscar informação nas fontes corretas. Eu falo muito sobre isso o tempo inteiro. Eu falo, galera, você pode votar em quem você quiser. Esse não é um problema. O grande problema é os motivos e as justificativas que você tem para ter o voto que você tem. Então, a partir do momento em que você vota no Bolsonaro, no Lula, no Ciro Gomes ou na Simone Tebet, partindo de informações que não são verdadeiras, aí a gente tem um problema muito grande. Agora, se você vota em qualquer um desses candidatos, no vereador da sua cidade, com argumentos claros para você, aí tá tudo bem. O problema é que isso não acontece hoje no Brasil. Não acontece mais no mundo, Felipe. Sabe o que acontece? Não, exato. Então, é por isso que a nossa missão é tão importante, você entende, Facundo? Mas então, você como jornalista, eu fiz jornalismo também. Sim. Fatos não eram discutidos no meu tempo. Você tinha as fontes de fatos confiáveis, elas sempre foram enviesadas, né?
ou qualquer… Sempre. Você já aprende enviesado. no primeiro dia de Tudo tem faculdade algum que viés. tudo tem um viés. Exato. E tudo defende um ponto de vista e defende uma manutenção de poder, né? Mas tem uma coisa, Facundo, que é… Desculpa te cortar. Não, imagina, não tá me Mas é que cortando, assim, não, é uma conversa. A gente tem uma espinha dorsal na comunicação, que é a informação. E a informação, ela precisa ser, você como jornalista também sabe disso, apurada e depurada a partir de bancos confiáveis. Então assim, se eu tenho uma informação de que mais de 50% da população é preta ou parda, eu tô falando isso me baseando nos números da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que é do governo federal. Então assim, esse número eu não tô chutando. Esse número eu realmente tô mostrando que é o número verdadeiro. Sim, então, mas… assim, isso é um argumento que parte de uma informação oficial. Sim, mas aí é que tá o ponto. Eu outro dia vi, tem no interior dos Estados Unidos, em algum estado do Midwest dos Estados Unidos, tem uma Arca de Noé. Você já ouviu falar desse parque temático que tem uma Arca de Noé? E se você vai chegar e você vai frequentar esse parque temático, onde você entra nessa Arca de Noé, você vai ver que os criacionistas, eles emulam o discurso científico para justificar que a sua crença está pautada na verdade. Então, se você é um terraplanista hoje, e você googar razões para você ser um terraplanista, você vai encontrar fontes que não são as fontes oficiais, porque também se cria uma grande teoria conspiratória de que as fontes oficiais… E muitas vezes elas estão também lastreadas na verdade, porque nem toda fonte oficial ela necessariamente relata a verdade dos fatos. A gente sabe muito bem que a verdade é a história contada pelos vencedores. Então você cria uma grande fic onde a verdade, e eu não estou querendo ser arquivo X, mas a verdade também ela é manipulável. Aquilo que a gente julga como uma verdade, que vinha de uma fonte confiável, que tinha passado pelo modelo científico, não é? Pelo método científico, hoje em dia ela é disputada, porque a emulação da verdade acontece independentemente da narrativa onde você esteja. Então, mais ou menos. Concordo em partes com isso, porque… Eu falei que ia ficar meio filosófico. E fica bastante, porque eu adoro falar sobre esse assunto, assim. Porque, cara, primeiro que não existe uma verdade. Existem verdades. E a gente precisa partir desse pressuposto para fazer qualquer discussão. Ponto. Não existe a minha verdade como sendo uma verdade absoluta. Existe a minha, a sua e a verdade de fato. Que não tá com ninguém. Que é a verdade comum, né? Então, que a gente chama de realidade. O problema é que a realidade que tá sendo disputada. É isso. Você vai conversar com alguém que é bolsonarista, por exemplo. Eu me posiciono muito, apesar de ser um empresário, eu encontro eco nas pautas de esquerda. Então eu não sou uma pessoa que me considero de esquerda, mas as pautas de esquerda são as minhas pautas. Você vai conversar com uma pessoa que é bolsonarista, eles produziram as suas próprias verdades, eles têm a sua própria metodologia de construção de verdade. São herméticos a qualquer razão. Então, mas aí a gente volta para a discussão que eu comecei a ter. Se você é um eleitor, um cidadão, uma pessoa com o mínimo de senso crítico e o mínimo de massa cinzenta, você vai tentar saber para não ser manipulado. Todo mundo fala em manipulação e não sei o quê. Ai, que você tá sendo cordeirinho de um lado, rebanho do outro, gado daqui, gado dali e tal. Se você tiver um mínimo de massa cinzenta, você vai tentar descobrir de onde estão vindo essas informações. E hoje tá fácil. Com um Google, você vai lá e coloca aquela informação. Você vai ter 50 links. Cara, você vai clicar nos links que são do site Bolinhas Azuis, ou você vai clicar no link que tem realmente fontes oficiais que vem, sei lá, Senado Federal é uma grande agência de notícias, Câmara é uma grande agência de notícias, os ministérios são grandes agências de notícia, os institutos federais, estaduais, municipais são grandes agências de notícias, os próprios institutos de pesquisa. Cara, você não pode ter opiniões se baseando em informações que foram tiradas de qualquer cartola. Você está sendo irresponsável, você está sendo altamente manipulável. E você está sendo, cara, você está fazendo um desserviço muito grande para todo mundo. Então eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo ataques à mídia tradicional, aquela coisa toda, se baseando em nada. Tá, mas deixa eu disputar esse ponto também. Quando você tá falando desse tipo de fonte, eles vão aparecer lá na 4ª ou 5ª página do Google, certo? Você vai ter que dar um deep Google pra chegar nesse… mais ou menos, Facundo. Cara, mais ou menos. Quando você vai procurar uma informação que vem de um
enfim, de um órgão científico ou de um órgão estatal, elas não vão estar… As primeiras são você. Primeiro que você sabe que polêmica gera engajamento, logo gera… Essa é uma outra discussão. Vai te fazer chegar no ponto principal ali das buscas. E, por exemplo, se eu fosse procurar uma fonte de informação, eu ia procurar normalmente os veículos de mídia que são os veículos de mídia que eu sempre… No meu caso, Folha de São Paulo, UOL, sei lá, que eu sei que tem uma certa credibilidade. Mas, por um outro lado, eles estão muito associados àquilo que a gente chamava de quarto poder, aos interesses vigentes. São os mesmos veículos de mídia que sustentaram que o impeachment da Dilma foi impeachment e não um golpe. E a gente sabe hoje que foi um golpe suave, né? Ou pelo menos essa narrativa, pra mim, ela tá bem… Eu tô confortável com essa narrativa. Então, ao mesmo tempo que a mídia, que a gente tinha como um bastião da verdade, ou que tinha ou como consumidor de notícias, era o lugar onde a gente ia procurar uma fonte confiável, a gente sabe que também ela não é uma fonte tão confiável assim, porque essa tal verdade ela é massageada de acordo com o interesse no seu tempo. Então, mas aí é que tá. Se você quer realmente ter argumentos para não passar vergonha em qualquer discussão, você precisa ultrapassar o intermediador da informação. Então, assim, a grande mídia, né, como se fosse uma massa organizada para destruir corporações e governos, que todo mundo fala. Não é assim que funciona. Mas isso é teoria conspiratória, exatamente, né? mas a gente ouve isso o tempo todo. Quando eu cobri as manifestações lá de 2013, 14, 15, eu apanhei muito quando eu era repórter do Jornal Nacional naquela época, fazendo reportagens para isso. E eu apanhei de todos os lados. Então eu ficava feliz não por apanhar, mas eu ficava feliz, e às vezes literalmente, mas eu ficava feliz porque eu estava apanhando de todos os lados, porque significava que eu realmente estava fazendo meu trabalho. Porque eu era de alguma forma odiado pelo policial, pelo manifestante, pelo professor, pelo não sei o quê. Claro, não por todos, mas por representantes de todos esses lados. Então se não tinha um lado que claramente me amava, era porque eu realmente estava incomodando, entre aspas, todo mundo e estava fazendo meu trabalho bem feito. A gente precisa entender que os veículos de mídia, eles divulgam informações. Eles são veículos que dão publicidade no sentido de tornar a informação pública. E isso é feito a partir de fontes oficiais. E essas fontes oficiais, hoje, absolutamente todas, com exceção de reportagens investigativas ou coisas do tipo, elas estão disponíveis. Então, todas as informações sobre o salário de absolutamente todos os deputados e senadores e todo mundo que a gente tem, e todos os gastos de todos os gabinetes, elas estão públicas no portal da transparência. Se a gente quiser cobrar alguma coisa do deputado que a gente elegeu, a gente tem o telefone do gabinete do cara. No site do Senado e no site da Câmara, você entende? Então, a gente tem hoje caminhos que são caminhos muito mais fáceis. E eles, cara, se não aparecerem na primeira página do Google, vão aparecer na segunda. Então, assim, você tem hoje subsídios para ir atrás da informação de fato bem apurada. E não tirar essa informação do data foda-se. Né? Tirar de onde você quiser. Amei data foda-se. Mas é isso, cara. Tipo, olha só, o Bolsonaro roubou, o Lula roubou. De onde você tá tirando essa informação? Não, mas é ladrão, é tudo ladrão. Mas, cara, calma. Vamos ter uma discussão de fato, porque qualquer coisa que é feito sem informação, sem dado e sem subsídio é gritaria. Sou eu gritando, tentando te convencer do meu lado, você gritando, tentando me convencer do meu. A gente não vai se convencer porque a gente não tem argumento. Eu tô um pouco… eu te confesso que eu tô um pouco desesperançoso nos últimos tempos, porque a gente viu eu pensei, juro por Deus, eu pensei que a notícia de que tantos imóveis do Bolsonaro tinham sido comprados com dinheiro vivo. Eu achei que isso ia ser uma… Eu achei que isso, dentro de um discurso anticorrupção, tinha corroído a campanha do cara. Eu falei, esse cara não chega no segundo turno. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, Facundo. Então me explica, por favor. Isso como que uma notícia tão escandalosa, comprovada, com tantas trilhas de comprovação com relação à verdade, não conseguem mudar a opinião que as pessoas têm formada sobre um determinado candidato? Você sabe qual é o grande problema? Por favor. Na minha opinião, é que ninguém assume os erros que cometeu. Isso eu acho um grande problema da nossa política. Até hoje, você não vê, de fato, falando agora de governo federal, o Lula assumindo o mensalão. Sim. Isso nunca aconteceu. Ele assumindo, de fato, que isso aconteceu. A gente não vê o Bolsonaro e a família do Bolsonaro assumindo a rachadinha ou as coisas, ou a compra dos imóveis em dinheiro vivo. A partir do momento que ninguém assume, para quem é seguidor cego, isso nunca existiu. Esse é o grande problema. E isso tem exatamente tudo a ver com o que a gente está conversando. Porque se a gente consegue educar as pessoas a buscar as informações no lugar certo, a gente não vai ter seguidor cego de ninguém.
Deus me livre eu ter seguidores cegos. Deus me livre eu ter pessoas que vão fazer absolutamente tudo o que eu quiser. Porque significa que aquelas pessoas, elas não me admiram. Aquelas pessoas, elas estão completamente, sei lá, cara, possuídas ali pelo espírito ragatanga do seguidor, que realmente não olha os atributos do ponto de vista do que é positivo e do que é negativo. Ninguém é perfeito, cara. Principalmente os políticos, cara. A gente tem casos que são incríveis, que são maravilhosos, mas a gente tem problema em todos os lugares. Eu sou empreendedor, você é empreendedor. Você sabe fazer tudo que você precisa fazer em todos os setores da sua empresa? Óbvio que não. Eu não sei, cara. Só que você não vê empreendedor querendo fazer tudo? Normalmente são os primeiros que quebram. Eu sou de humanas. Você ainda é um cara, você tem doutorado. Você é um cara que é estudado. Eu sou burro, cara. Eu estudei pouco. Eu tenho ali um MBAzinho, um cursinho aqui, um cursinho ali. Então, assim, tem coisas que eu não manjo. Por exemplo, hoje de manhã eu tava lá sentado com os meus contadores pra discutir ali algumas questões tributárias. O que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer ali. Porque eu não manjo. Eu tenho que levantar a mão e falar, alguém me ajuda. Quando a gente olha, por exemplo, os debates, quando que você viu algum debate ultimamente, ou em algum momento da sua vida, em que um político ele foi questionado por alguma coisa, ele disse, não sei. Ele começa a falar sobre um outro assunto completamente Ou ele começa a falar sobre um outro assunto. Ele aproveita o tempo. Ou ele começa a enrolar. E aí a gente começa a se espelhar naquilo e entender que aquilo é uma discussão. Porque se o teu político de estimação, ele é questionado sobre uma coisa e ele responde outra, você entende que esse é o método eficiente. Porque esse cara ele foi eleito. Né? Então, por exemplo, no último debate agora, cara, tem uma pergunta de, olha só, eu lembro uma pergunta muito clara que, por exemplo, Lula fez pro Bolsonaro, que era quantos presídios você construiu? Um negócio assim. E a resposta foi, cara, jet ski. Entendeu? Então, assim, e do outro lado também. Então, você tem ali uma disputa de narrativas que já foram pré-organizadas e que elas não vão mudar por nada. Cara, eu tenho muito orgulho da opinião que eu tô dando aqui pra você nesse momento. Provavelmente se a gente repetir esse podcast ano que vem, muita coisa vai ter mudado, diferente, cara. Lógico. Porque eu estudei, eu me aprofundei. Eu não sei sobre tudo. Eu não manjo de muitas coisas. E tá tudo bem, gente. A gente não tem que saber de tudo. Só que não dá pra gente querer ficar berrando, gritando e defendendo cegamente, não só políticos ou qualquer coisa que seja, sem a gente ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo. Um mínimo. Então assim, cara, eu já te conheço há muito tempo, enfim, a gente tem grandes amigos em comum, já conheço a sua história. Mas mesmo se eu não fizesse nenhuma noção, se eu não tivesse nenhuma noção de quem você é, cara, um Google ali, um Wikipedia mínimo, não tô dizendo para as pessoas buscarem informação no Wikipedia, também não é a melhor fonte do mundo, mas um mínimo de Google ali, eu vou saber o básico da tua vida. Como é que eu vou vir para uma discussão, para uma conversa contigo sem saber quem você é? Então, cara, saiba onde buscar essa informação básica, essa informação mínima. Né? Então, sei lá, você fala o atual governo, pô, vai ter um terraplanista ali? Porra, o governo tem um ministro que foi pro espaço, que viu que a Terra é redonda. Então, você fala, cara, pergunta pra aquele cara ali, se você tá no governo e você acha que a Terra é chata, bate na porta do Ministério ali da Ciência e pergunta pra esse cara se é verdade ou não. Mas as pessoas vão acabar massageando a verdade. O problema é que é isso, os fatos e aquilo que a gente chamava de verdade, que como você bem colocou, tá no campo moral, né? A verdade tá no campo moral. A verdade é uma tá narrativa. Exatamente. As narrativas que antes eram fundamentadas em dados, que consolidavam uma realidade da qual a gente poderia disputar, porque a realidade está dada, é o lugar comum. Essa que é a arena onde a gente vai disputar nossas ideias. Essa arena, ela tá se desmanchando. Porque os dados, a realidade, eles estão criando múltiplas arenas onde múltiplas realidades estão sendo… Hoje é um choque de realidades, não mais de opinião sobre a realidade que está dada. Eu acho que hoje é um choque de narrativas. Só que narrativas muito frágeis. Exatamente. Né? Então as narrativas, elas precisam ter algum tipo de profundidade para elas serem postas numa discussão. Primeiro que não existe discussão. Não existe. Hoje a gente não tem discussão no Brasil. Então hoje, cara, eu tenho grandes amigos que são bolsonaristas, que são lulistas, que são X, que são Y. Eu adoro chamar eles para um churrasco na minha casa, sentar, começar a tomar uma cerveja e falar, cara, por que você defende essa posição? E você, por que você defende dessa? Cara, mas você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? E no fim das contas, os dois saem entendendo coisas a mais do outro lado. E não que você necessariamente precise virar voto ou fazer aquela pessoa pensar de um jeito diferente, mas os dois cresceram na discussão. Isso é a discussão. Esse é o centro de uma discussão. Esse é o principal objetivo de uma troca de ideias. Você troca ideias. Porque o que a gente tem hoje é um cachorro latindo de um lado e um cachorro latindo do outro.
Eles não vão se entender. Você não vai ter cachorros melhores no fim dessa gritaria. E é só muito gritaria. doido, porque quando esses cachorros se… E a imagem que eu tenho é que tem uma grade entre esses dois cachorros. Sim. Se você tirar essa grade, um vai lamber o rabo do outro. Não, eles vão ficar assim, ó, me segura. Um vai ficar cheirando o rabo do outro. Porque tive depois o Thales. Aham. Eu já tive vontade de chamar o Thales pro pau, não faria isso, porque eu levaria um monte de porque porrada. O bicho luta bem. O bicho é lutador. Mas o Thales já teve opiniões que eu falei, Thales, não é possível, mano. Cara, assim, o Thales eu acho que é um grande exemplo. Assim, é um cara que também é meu amigo, que eu também gosto muito. E é um cara que, esses dias, recebeu o Bolsonaro no G4, Sim, lá na empresa vi. dele. Você é um cara claramente de esquerda. E ele veio aqui. Sim, E vocês sim. sentaram. E vocês conversaram. Então, e aí quando eu encontrei tudo o bem. Thales, foi exatamente isso. Eu falei, mano, vamos conversar? Vamos tentar trocar? E é engraçado, Felipe, você tá falando um monte de coisa, porque essa narrativa, como a gente tá falando de disputas narrativas, Sim. elas se espelham. Esse que é o ponto. É isso. Os caras me chamam de comunista. Eu falo, mano, eu gosto de dinheiro. Da onde você tirou? Não, a pessoa que fala… Primeiro, e eu adoro fazer isso, É cara. uma ignorância histórica, Porque né? é exatamente, você não sabe nem o que é comunismo. Não tem a Você menor não sabe nem a ideia. diferença entre comunismo e socialismo, Não. cara. Tipo, assim, saiba o que você tá falando. Vai pra Cuba, não sei o quê. Cara, sabe por que eu posso falar de Cuba? Porque eu estudei lá. Eu morei em Cuba. Então eu sei como funciona. Você E eu fez sei o escola que de tem… roteiro? Eu fiz a Escola Internacional de Cinema e Televisão, a Sim, ECTV. do Gabriel, né? Exatamente, E aí eu fiz documentário lá. Maravilhoso. E foi muito legal, porque aí você mora lá, você tem uma super imersão e tal. E eu vi o que tem de bom e o que tem de ruim no socialismo, né? Porque pra quem não sabe, gente, comunismo é ausência de governo. Então se você tem um governo, você não é comunista. Então vamos primeiro entender, vamos primeiro posicionar as coisas pra saber minimamente do que a gente tá falando. Então assim, eu olhava aquilo e falava, caramba, que pobreza, que negócio horrível. Pô, cara, não queria morar num país assim. Mas que saúde, né? Mas ao mesmo tempo eu olhava e falava assim, putz, mas não tem ninguém na rua passando fome. Mas que pedindo dinheiro. educação, né? Ah, mas é porque, não sei o que, mata e é ditador e tal. Não, gente, concordo. Calma, não estou Concordo. defendendo. Só tô olhando pra aquilo e tô trazendo argumentos dos dois lados. Calma. Ninguém é 100% vilão, ninguém é 100% herói. Vamos pelo menos olhar, analisar minimamente. Para com esse discurso vazio de que só o seu lado é bom. Cara, sabe que eu fico muito puto? Quando alguém vira e fala assim, porque eu não acredito na mídia, porque a mídia não fala a verdade. Ô, meu irmão, de que verdade você tá falando? Exato, que No verdade. fim das contas, a verdade pra você é aquilo que você quer ouvir. Por isso que eu falo que a verdade tá no campo moral. Porque quem é dono da verdade é Deus, né? Nas Exato, narrativas de religião, Deus emana a verdade. Exato. Então vamos parar com esse discurso babaca, cara. E, Por isso cara, que eu sempre gosto de falar alguma coisa e falar assim, gente, mas é só a minha opinião, tá? Tá, mas aí Tudo bem vamos… vocês discordarem. Você fala muito sobre negócios, né? Você tá dentro da comunidade de negócios, Sim. você conversa com muitos empresários. Uhum. E quando você vai ver a narrativa, e já trazendo o papo da narrativa pra dentro dos negócios, essa narrativa é muito eurocentrada, branca, hétero. É só você ir pra qualquer mesa de reunião na Faria Lima, você vai ver, e até tem meme disso, né? Você vai ver os homens, os Faria Limers, você vai ver… Colete puff-puff. Exatamente. Mas é um circuito fechado, onde o capital circula, Sim. né? E qualquer narrativa que pense no longo prazo, pense no impacto, no futuro… Eu fico com uma pergunta que é muito minha, assim. Eu falo, pô, eu não me considero de esquerda. Mas eu acho que, por exemplo, desigualdade social, para quem vende luxo acessível, como eu vendo, que é um drink de 40 pratas, 30 pratas, 40 pratas, desigualdade social, redução de desigualdade social não deveria ser uma pauta de esquerda, deveria ser uma pauta de todos, né? Porque afinal das contas, um empresário como eu quero ampliação de mercado do consumidor e eu quero ganhar mais, eu vou acabar ganhando mais dinheiro. Sim. Diversidade, eu não tento falar que eu tô empregando pessoas trans, por exemplo, porque eu sou bonzinho. Uhum. Eu exploro a mais-valia no trabalho, né? Eu exploro a energia vital daquele trabalhador em troca de um salário. Sim. Eu sei que no final das contas uma pessoa trans, até por falta de oportunidade, vai na relação investimento e retorno de investimento, o retorno de investimento vai ser mais positivo, porque ela vai, para ela, um emprego é quase uma tábua de salvação, né? Num país que mata tantas mulheres trans tão cedo, é uma tábua de salvação e ela não precisa se recorrer à prostituição ou ao entretenimento necessariamente. E isso não exclui o fato
de também ter uma parte de você que faz isso porque você quer ajudar a causa. Sim, mas eu não posso usar esse tipo de Você não argumentação, pode. porque o capital, ele não permite esse tipo de argumentação. Não, mas assim, o que… Cara… As narrativas. O que eu tava querendo te dizer é… te perguntar como que a tua maneira de ver o mundo, que é uma maneira que pensa também no coletivo, e eu não vou te chamar de uma pessoa de esquerda, não. Eu imagino que você não seja tão individualista assim, a ponto de só pensar no teu umbigo, e que você tenha um olhar mais empático, talvez seja essa palavra, para olhar no teu entorno. Como que o jornalista, ele consegue conciliar a sua visão de mundo em uma narrativa que leva o individualismo quase ao seu extremo? Sim. Porque o neoliberalismo as pautas neoliberais ou a discussão na narrativa do mundo dos negócios é extremamente individualista e extremamente voltada para o curtíssimo prazo, né? Como que você consegue conciliar isso no teu plano pessoal? Cara, a essência do que eu faço nas minhas empresas, nas minhas empresas de comunicação, ela já é uma essência que responde essa tua pergunta. E que é algo que as pessoas ainda não entendem. O mercado hoje ainda não entendeu qual que é a diferença de comunicação e de marketing. Então assim… E qual que é a diferença? Marketing é o que você está fazendo para vender imediatamente o copo. Comunicação, ela está muito mais relacionada com branding. Com construção de marca a longo prazo. Construção de marca a longo prazo. Então é o que a gente falou. Se eu quiser dizer, gente, ó… tô tratando como commodity. Tem esse copo aqui. Esse copo daqui agora eu baixei 50%. Faço uma peça publicitária ali, subo no meu Instagram. Vou lá, faço um trabalho de gestão de tráfego imediato, porque eu quero ter um retorno na minha planilha na semana que vem. Isso é marketing. Tem um quê de comunicação? Tem, porque você vai ter a galera de comunicação ali que vai ajudar a redigir a legenda, não sei o que tal. Mas, essencialmente, pra mim, na minha opinião, isso não é comunicação pura. Comunicação pura é o que a gente estava falando, de você buscar as histórias de vida dos casais que se conheceram lá no Bar dos Arcos. Só que isso é muito mais difícil de você mensurar. Isso é muito mais difícil de você colocar na planilha. É por isso que as empresas precisam olhar para as duas coisas com o mesmo peso, para comunicação e para marketing. Porque se a empresa ela só pensar em marketing e só pensar no LTV sobre CAC, que é um termo que a galera adora no mercado, né? Que é o tempo que aquele cliente vai ficar contigo sobre o custo daquele cliente, o custo de aquisição do teu cliente. Você tá olhando só para a planilha. Então, cara, não dá para você tocar a comunicação olhando só para número de planilha. Isso também é importante, mas você precisa fazer um 50-50. Você precisa olhar para que tipo de comunicação você quer daqui 10 anos. Tá, mas Não, só pra concluir, assim. Não, imagina, só pra concluir. Eu sei o que dá curtida no meu Instagram. Mas eu preciso contar uma história no meu Instagram. Se eu colocar uma foto da Mari com a Chica comigo, bonitinha no momento de família… Lindo, 1 bilhão vai dar de curtidas. curtida pra cacete, cara. Vai dar muita curtida. Mas se o meu Instagram for só isso, que história que eu tô contando? Eu vou colocar um corte aqui desse nosso podcast, desse nosso papo. Isso não vai dar curtida. Porque tem muita gente que vai falar, é chato, não sei o que tal. Beleza, mas é um statement. É a resposta daquele cara que eu te falei. Eu tô contando a minha história ali. E isso é comunicação. O marketing é pegar a curtida de hoje. O marketing é jogar pra torcida. Entendeu? Entendi, mas isso é possível, por exemplo, quando você é dono de empresa, você é empreendedor. Então Sim. você sabe dosar o que é comunicação e o que é marketing. Porque, enfim, você é o dono da empresa e você sabe que você vai fazer investimento provavelmente mais em comunicação, porque você tem um prazo mais dilatado, né? A empresa é tua. Agora, se você é pressionado por acionistas a meter lucro cada trimestre, a aumentar o papel… A gente vê muito essa relação entre narrativa de empreendedor e empresa com a Tesla, por exemplo. O Elon Musk solta alguma abobrinha no Twitter, a empresa perde 10 bilhões. O Mark fala alguma besteira ou apresenta um produto, e é porque é sobre expectativa de futuro, né? Se aquele futuro que se desenha daqui a 1, 2, 10 anos, ele vai se concretizar e isso vai fazer o papel aumentar. Como que uma empresa que é muito grande, ela consegue fazer o balanço entre o próximo trimestre e os próximos 30 anos? Como que você faz isso? Sendo que você está totalmente pressionado por dar resultado daqui a 3 meses. De cima pra baixo. Não tem outro jeito. Mas de cima quem? O CEO? CEO. CEO, dono da empresa. Se o CEO não acredita em comunicação desse jeito que eu tô te falando ainda, você não vai conseguir fazer isso.
Então, por isso que eu te falo que existe uma grande parte do meu trabalho como empresário, que é o de catequizar o mercado. Por isso que a visão da nossa empresa é revolucionar o mercado de produção de conteúdo e comunicação. Porque eu preciso virar para o mercado e explicar que esse produto que a gente tem existe. Isso acontece com qualquer empreendedor que traz um produto que até então ou não era muito difundido, ou era vendido de um outro jeito. E ele está tentando resolver uma dor que muitas vezes o cliente dele não sabe nem que tem. Então, às vezes, eu trago um produto que o meu cliente não sabe que precisa. Porque ele acha que sabe o que é comunicação. Por quê? Porque todos os concorrentes dele estão fazendo de um jeito. Não, mas meu concorrente está postando 5 vezes por dia. Eu também preciso postar 5 vezes por dia. Não necessariamente, depende. Qual é o teu público? Vamos fazer um estudo de Big Data, que é uma coisa que a gente está começando a fazer também lá na Albu, voltado para a comunicação, para entender quem é o seu público? Então, calma, o teu público é completamente diferente do público do seu concorrente. O objetivo que você tem daqui 10 anos com a sua empresa é completamente do objetivo que o seu concorrente tem. Então, vamos contar uma história que seja mais consistente com o que você quer para sua empresa? Já aconteceu da gente chegar em empresas, cara, se não grandes, de médias para grandes, começar a pensar numa estratégia de comunicação audiovisual, começando pelo básico. Cara, eu preciso saber qual que é a sua missão, visão e valores da sua empresa. E o cara fala, putz, eu não tenho. Putz. Então, como a gente vai contar uma história da sua empresa se você não sabe para onde você está indo? Se você não sabe quais são os seus valores, cara? Qual que é o limite do lucro para você? O que você não abre mão? Você não sabe, isso não está claro para você como empresa? Então você não está passando isso para os seus funcionários. Então nenhum dos seus funcionários sabe qual que é o limite ético dentro da sua empresa. Então eu não consigo contar a sua história, porque você não sabe qual é a sua história. Então vamos começar pelo básico? E aí vem aquilo que eu estava te falando. Não dá pra gente comunicar alguma coisa que não é verdade. Como é que a gente chega numa empresa dessa e vai falar de ESG? Não dá. Então a gente precisa primeiro fazer o trabalho dentro de casa, para a partir daí comunicar para fora. É que é foda, porque a gente tava falando de planilha e que a gente não pode ficar submetido à planilha o tempo inteiro. Mas tem que pagar a planilha, ela tem os dados. Ela tem os dados que transmitem uma realidade. Enquanto que você tá falando de marca, você tá falando de algo que é quase intangível, né? Sim. Que é refletido na bolsa de valores. Porque Total. acho que a bolsa fala até mais sobre marca do que sobre resultado. Tem um monte de empresa que tem um valuation de bilhões e que, na verdade, se você vai ver o resultado dela, operacional é negativo muitas vezes. Ah, mas tá em cash burn. Beleza, mas vai ficar até quando? E essas narrativas estão mudando agora. Estão mudando bastante. Você que tá à frente dessas grandes histórias que se contam nos negócios, né? A gente tinha a história do unicórnio, do empreendedor, do self-made man, da meritocracia. Que novas narrativas você está vendo surgirem aí? Você acha que o reino do faz de conta, do mundo dos negócios, daquela empresa que queimava caixa o tempo inteiro, você acha que a gente está aterrando um pouco mais essas narrativas que eram muito, muito alucinadas? Cara, a comunicação a gente entende no amor ou na dor, né? Aquela coisa de sempre você, muitas vezes, ter que começar a perder grana, ter que começar a perder cliente para entender para onde você precisa ir. E hoje, as empresas cada vez mais estão começando a entender que o propósito precisa estar no centro do discurso. Que era uma coisa que não existia há pouco tempo, né? Então, você tá com 48, você é 10 anos mais velho do que eu. Então, assim, na nossa geração ali, você sabia qual era o propósito da Nestlé na nossa geração? A gente não sabia. Hoje a gente meio que sabe. Hoje, a gente tá falando da Natura, é muito claro o propósito da Natura. É muito claro. Então, hoje as empresas estão cada vez mais conscientes do próprio propósito. Mesmo as empresas centenárias. A gente tem empresas que são gigantescas e que são muito antigas, que tiveram que olhar para dentro e falar assim, caramba, vamos entender onde a gente se posiciona nesse novo modelo de sociedade. Mudou. O que a gente defendia lá atrás, a gente não pode mais continuar defendendo hoje. O jeito que a gente tocava o negócio lá atrás, a gente precisa se reinventar. Porque, cara, veio uma startup aqui que se movimenta super rápido e tal, e vai engolir a gente. Então a gente tem hoje empresários muito mais conscientes. Existe um movimento de mercado que é a renovação dos líderes. E isso é natural. E a gente normalmente tem mudanças de mentalidade com mudanças de geração. Infelizmente é assim, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente tende a ir ficando mais teimoso e achar que é assim porque eu sempre fiz assim. E assim funciona e não é agora que eu vou mudar porque um moleque tá falando pra mim. Então, cara, a gente tá começando a ter agora um levante de novos líderes,
de novos CEOs, de novos C-levels, com outras cabeças, entendendo a importância do propósito para a empresa. Eu falo isso muito para os meus sócios, cara, o tempo inteiro. Eu prefiro faturar menos, mas olhar para as minhas empresas e falar assim, puta, que foda o trabalho que a gente está fazendo. Que negócio legal. Vou te dar um exemplo muito claro. A gente está fazendo agora uma série de documentários sobre diversidade e tal. E, cara, a gente olha para esse trabalho e a gente fala, meu, que fantástico, que incrível. E não necessariamente é um trabalho que dá um super lucro, que deixa uma super margem. Mas, de repente, a gente tem uma margem maior ali e consegue diminuir um pouco a margem para fazer esse trabalho porque ajuda a contar a nossa história. Hoje, as empresas estão entendendo mais a importância disso. Então, a gente tem uma outra empresa que a gente estava conversando. A gente tá para fechar uma parceria muito legal com eles. Cara, que é uma empresa que, enfim, não citando os nomes, né? Porque é um negócio que está ainda em andamento. Mas é uma empresa que trabalha com produtores rurais para conseguir a matéria-prima que eles precisam para a produção daquele produto deles. E na conversa com a gente, eles falaram assim, ó, gente, vamos fazer... Porque uma grande vantagem competitiva que a gente tem na Ubu, como a gente vem do jornalismo, a gente consegue produzir conteúdos a custos, às vezes, mais baixos do que as grandes produtoras, porque a gente entende o meio do caminho entre o cinemão e a televisão, que é tudo muito rápido, tudo pra ontem, a televisão no jornalismo. Então a gente chega no meio do caminho e consegue sempre fazer estruturas que são mais legais, mais interessantes, de agilidade, de se surpreender com a história que tá na rua, de não ser tão roteirizado e tal. E aí essa pessoa virou pra gente e falou assim, cara, a única coisa que eu não quero é que o que eu pague pra vocês seja muito mais do que o que eu pago pra aquele produtor que a gente tá entrevistando. A hora que ele falou isso pra gente, ele ganhou a gente. Porque eu falei, puta, a gente vai contar uma história que é de verdade. Você entende? Entendi. Porque não é aquela coisa de, eu vou chegar lá, vou contar uma história bonita e aquele cara lá eu tô explorando ele. Então, assim, nesse momento que você fala, puta, tem verdade. A narrativa faz sentido. Eu vou comunicar um negócio que realmente acontece. Isso pra gente, como empresa, é bom. A gente já demitiu o cliente mais de uma vez. Porque o cliente não entendia a comunicação como a gente entende. Então ele contratou a gente para fazer algo, só que o CEO não acreditava naquilo. Às vezes a gerente de marketing, o diretor de marketing acreditava, queria o nosso trabalho, mas o CEO não acreditava. Então dava muito choque e a gente falou, gente... Tá tudo bem. Tá tudo bem, cada um segue a sua vida, tá aqui as brutas do que a gente fez e tal. Vida que segue, vambora. E ficou tudo bem, todo mundo amigo e tal. Sem estresse. Aconteceu recentemente comigo. Não acontece, né? E antigamente isso seria impossível. Não, pega o cliente, tem que ter cliente. E aí, sei lá, produtora de conteúdo ou empresa de comunicação, ou qualquer outro tipo de empresa, vai trazer um cliente porque precisa de grana, planilha. E aí acontece da empresa não saber quem ela é, pra onde ela tá indo, que história ela tá contando, que valores ela tem. E isso hoje é mais sério do que nunca, né? Entendi. Eu tô até trazendo um exemplo do que você falou da Nestlé, né? Que a gente não conhecia o propósito da Nestlé, hoje a gente conhece. Acho que foi em 2021, é uma notícia que não é muito recente. Eles tinham um CEO na gringa que ele estava muito fincado nessas narrativas novas sobre negócio. De você diminuir o tamanho do teu impacto, inclusive na saúde das pessoas, porque a gente sabe que alimentos ultraprocessados cobram o seu custo, né? Na saúde das populações e tudo mais. E que estava tudo muito lindo. Até o momento que o valor do papel da empresa caiu na Bolsa de Valores. E ele foi demitido. Claro. Pelo board. Porque no final das contas, essas narrativas, elas são desejáveis, desde que você não me bata no meu bolso. É isso. Não. Só que muitas vezes, para você tomar uma decisão que fala sobre futuro e não sobre o futuro imediato, você tem que fazer investimento. E são investimentos que muitas vezes eles são impalpáveis, porque você não consegue mensurar o retorno no curtíssimo prazo. Aí esses investimentos acabam impactando no resultado final da empresa, porque o resultado final da empresa foi menor do que aquele que estava estipulado, porque afinal você está fazendo um investimento no futuro. O papel na bolsa cai, logo, vamos esquecer essa besteira e vamos colocar. Precisa ter muita consistência, né? Cara, o investidor, você acha que o investidor, o pequeno investidor, a gente está falando de tudo isso no plano das empresas. Mas quando você vai para o pequeno investidor, que no final das contas dá seu voto de confiança naquela empresa. Pequeno investidor bolsa, que compra papel. Que compra papel. Tá. Ele leva isso em consideração? Cara, existem investidores e investidores, né? Durante a pandemia a gente teve uma entrada brutal, assim, né? A gente quase dobrou, né, a quantidade de CPFs na B3 investindo. E falando só de B3, né? Porque a gente pode ter um investidor ali que compra um papel, uma debênture ali de uma empresa que quer fazer algum investimento. E ele pode fazer o investimento numa empresa que ele acredita.
E, cara, uma coisa que começou a aparecer muito de uns tempos pra cá foram fundos de investimento focados em empresas, por exemplo, com uma governança mais feminina. Então, ó, você quer fazer um investimento mais consciente? Olha esse fundo aqui, porque esse fundo, ele só tem as empresas que têm mulheres como CEO. Pô, pode ser interessante para aquilo que eu acredito, eu invisto ali. Olha aqui, porque eu tenho um fundo com empresas que são mais diversas, ou com empresas que olham mais pro ESG. A gente tá vendo uma série desses fundos pipocando. E fundos pipocando, cara, em administradores gigantescos, assim. A BlackRock, que é, cara, a maior empresa de fundos do mundo, recentemente deu uma série de declarações mostrando o quanto ela tá preocupada com questões mais sociais e não simplesmente perseguir o lucro pelo lucro. Porque acho que tem muito a ver disso que a gente estava falando de renovação das gerações. Os investidores também estão se renovando. Então a gente tá vendo uma entrada muito grande de novos investidores que obviamente querem lucro, mas não querem lucro pelo lucro. Eu sempre falo para as pessoas, cara, você vai entrar em bolsa, e isso não é nada contra day trade, tá, gente? Se você quer fazer day trade, tá tudo bem. Os números mostram que 99% das pessoas perdem dinheiro. Isso é pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mas tá tudo bem, tem gente que ganha. Tem aquele 1% ali, beleza. Né, a gente tava falando aqui, sou muito amigo da Carol Pfeiffer. Ela é uma grande defensora do day trade. E tá tudo bem, a gente discute, tá tudo certo. Mas eu gosto mais de olhar a Bolsa de Valores como um investimento em empresas. Então, toda empresa que tá na Bolsa de Valores, se você não sabe, ela tem lá a obrigação de ter uma área de relação com os investidores, de divulgar publicamente as informações dela, porque ela é uma empresa de capital aberto. Então, quando você vai investir numa empresa, cara, dá uma olhadinha ali no site de relação com os investidores, de RI, entende como é que tá essa empresa, entende quais são os valores, para onde essa empresa tá indo. Investe na empresa. Não compra só um papel que tá barato numa empresa que você nem conhece. Tenta comprar, de repente, uma empresa que, cara, produz alguma coisa que você usa. Um tênis que você usa, o relógio que você usa, o celular que você usa, sei lá. Então tenta ser Isso é muito legal, essa é uma dica muito boa. É assim, cara, eu acho que dica de investimento é uma merda, assim. Né? Não, porque mas é um negócio que pode, não, que às vezes dá não errado. É uma dica de investimento, é uma ética de vida. É uma filosofia de investimento, eu diria. E é uma ética de vida, assim, não faça, não compre coisas que você, por exemplo, não concorda eticamente, sabe? Exato. Não faça aquilo que você acredita. Exato. Né? Isso não quer dizer que você precisa ser necessariamente à esquerda ou à direita. Tudo bem, se você gosta de comer carne e queimar petróleo, beleza. Mas seja consistente também, porque quando você faz um investimento, você aposta num futuro, né? Sim, exatamente. Você aposta no futuro e você aposta num presente. Né? Num presente melhor que vai preparar melhor esse terreno, né? Então, cara, não existe outra maneira de liderar, na minha opinião, de forma eficiente, que não seja pelo exemplo. Total. Então eu não posso virar para os meus funcionários nas empresas e falar para eles fazerem o tipo de comunicação que eu não executo. Então, cara, isso é algo muito sério. E hoje a gente, de novo, já tem funcionários que não se veem mais obrigatoriamente estando numa empresa grande ou numa empresa pelo nome que ela tem, se ela não admira o líder dela. Antigamente isso era normal. A gente tinha um chefe que sabia menos do que a gente. O cara é um babaca, não sei o que tal. Não, mas a empresa é importante, porque tem convênio, não sei o que tal. Hoje isso mudou. Né? As pesquisas mais recentes, elas estão mostrando que a geração Z vai ter de 3 a 4 carreiras diferentes ao longo da vida. Carreiras. Não é empregos, é carreira. O cara vai mudar completamente de carreira. Eu já tô na minha segunda ou na minha terceira. Eu tô na minha terceira. Eu comecei como comunicador, como jornalista. Depois eu virei empreendedor. Depois eu virei influenciador. E hoje eu me enxergo hoje muito mais como comunicador, não só como jornalista. Eu acho que jornalista é uma caixa do que eu faço, a principal, a que me trouxe até aqui. E hoje também eu acho que tem muito mais fluidez, né? Porque em um momento você tá comunicador, quando você tá na CNN você é jornalista, Sim. Quando você tá na tua empresa você é empreendedor. Hoje a gente é modal, a gente não tá fixo num papel social, né? Exato. A gente vai, enfim, modulando de acordo com a necessidade. E até porque fica muito difícil você conseguir… Eu aposto que você não conseguiria sobreviver ou manter teu estilo de vida com o salário da CNN. E você vai juntando vários fluxos, né? Sim. Vários fluxos de receita para, no final das contas, comportar e ter um determinado estilo de vida que você almeja. É isso aí mesmo. Acho que não dá para você tá fixo hoje. A fixidez, ela não consegue mais responder ao espírito do tempo, né? E a gente é muito inquieto, né, cara?
Então, a gente que empreende, por natureza, a gente é muito inquieto, né? A gente quer resolver uma dor, a gente quer, mesmo que seja uma dor nossa. Resolver um problema. Resolver um problema. Especialmente se é uma dor nossa. Exatamente, especialmente se é uma dor nossa. Então, por que eu empreendo muito em comunicação? Principalmente em comunicação. Porque eu conheço as dores desse mercado, né? Então, eu sei como fazer a comunicação de um jeito minimamente eficiente. Que pode não ser o melhor do mundo, mas é um método ali que, cara, ao longo de quase 20 anos de carreira, eu validei. Eu olhei e falei, pô, isso aqui pode funcionar, né? Porque eu sempre tentei me destacar pelo jeito de contar a história. Por quê? Porque eu via um mundo de histórias comoditizadas, sendo contadas sempre da mesma maneira. E aí eu falei, pô, como é que eu agrego valor nesse meu trabalho aqui? Contando as histórias de um jeito diferente. Então, sei lá, eu lembro, por exemplo, de sugestões que eu dava. A gente fala muito em empreendedorismo, e tem uma frase do Bruno Vanenck, que é um grande amigo meu, dono da Corleone, e que ele fala que só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Ele é famoso por essa frase. É uma frase incrível, assim. Discorda em alguns pontos e tal, mas tem um quê de verdade muito grande. Porque, por exemplo, quando eu era repórter na Globo, eu vendia pautas para os editores-chefes, para os editores do programa. Eu vendia ali aquele assunto. E esse assunto poderia ser comprado ou não. E aí, assim, eu conseguia fazer reportagens que eu acreditava. Porque eu ia lá e fazia essa venda e tal. Então, eu já tinha essa habilidade que eu usava de outras maneiras e que eu passei a usar no empreendedorismo. E assim, eu conseguia agregar valor ao meu trabalho. Porque eu vendia histórias diferentes das que eram contadas. De maneiras diferentes. A frase faz muito sentido se você sabe que capital não existe só um, né? Tem capital financeiro, social, total, político, intelectual, enfim, psicológico. psicológico. Quando você pensa nos múltiplos tipos de capital que existem, que é uma narrativa que a gente precisa, inclusive, levar para o mundo dos negócios. Sim. Né? E sucesso é muito atrelado a capital financeiro. Sim. Né? Quanto de erário você conseguiu juntar numa conta corrente. É uma besteira. E também não adianta, se você tem… Se é o cara, é o rico mais infeliz do mundo… eu acho que isso tá se questionando nos dias de hoje. Muito, cada vez mais. Hermano, mais de 1h10. Caramba, a gente vai ter que… Estourei, né? Desculpa. Não, imagina, não estourou não. Que se também ficar aqui, a gente fica trocando ideia até depois de amanhã. Eu amo falar sobre isso, cara. Eu também. E eu amei a conversa. Foi uma aula, Felipe. Nossa, aprendi pra caralho aqui, meu. Muito obrigado pela tua generosidade. Por você ter compartilhado um pouco. E era uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, ou enfim, quando eu dava aula, né? Agora eu nem tô dando mais. Mas que se você é empreendedor, você é comunicador. É isso. Você tá contando história através do teu produto. Não tem alternativa, cara. A gente não tem alternativa, a gente não tem dinheiro para fazer tráfego pago. Exato. A gente tem que contar história com os nossos produtos. E você deu uma aula magna sobre esse assunto, sobre como um empreendedor, necessariamente, ele precisa ser também um comunicador. É isso. Muito obrigado pela tua generosidade, pelo teu tempo. Eu que agradeço, pelo tempo do teu sócio, da tua equipe aqui, registrando isso. Deu pra perceber que você é um comunicador quando você já entrou aqui registrando o podcast pra gerar conteúdo. Tudo é conteúdo, gente. Vamos colocar isso na cabeça. Tudo é conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Facundo, de verdade. Espero te encontrar, eu vou te chamar pra almoçar pra gente terminar esse papo. Porque senão a gente vai deixar os outros enfadados. Galera tem o que fazer, né? É isso. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Divan de CNPJ toda quarta-feira nas suas plataformas preferidas. Até já.